Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Professor Charles falando. Hoje nós vamos para o roteiro 7. É uma tarefa um tanto quanto difícil, por isso eu quis assim falar olhando para vocês. O roteiro 7 fala sobre pronomes relativos. Pronome relativo, eu já vou começar a falar aqui. É um tipo de palavra que a gente usa dentro da frase, dentro do texto, dentro da redação para não ficar repetindo termos. E isso eu vou repetir várias vezes para vocês. Para não repetir termos, a gente usa pronomes relativos. Evitem. Eu já disse várias vezes para vocês. Quando vocês estiverem fazendo uma redação, não pode ficar repetindo a palavra, repetindo construção, repetindo frases, certo? Para isso a gente usa ferramentas da língua portuguesa e quanto melhor você usar essas ferramentas, mais a sua nota cresce porque você mostra conhecimento da língua. E uma dessas ferramentas é pronome relativo, que é a razão da nossa aula de hoje, certo? Então vamos lá e preste bastante atenção, porque é um monte de termo técnico que você tem que prestar atenção para entender a lógica e sair bem da sua aula, tá bom? Depois vão ter exercícios. Vamos lá. A apostila de sempre tá lá no Whats. Vou pegar a apostila de alguém. Vamos abrir. Tá aqui, apostila 8. E a gente vai falar sobre o índio. A apostila do oitavo ano, aprender sempre. E a apostila. Deixa eu ver se dá pra virar e continuar legal. Dá pra virar. Talvez assim a gente consiga enxergar e fazer ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui onde é que a gente estava. Eu vou vir pro lado de cá. Isso. E a nossa aula vai estar aqui no índio. Olha só essa foto. Ela começa aqui a nossa aula, tá? Vou tentar ser. Essa aula, sem dúvida, vai ser grande, tá bom? Porque nós temos um trabalho bastante difícil para fazer. O primeiro deles é analisar essa foto. Olha a foto. O que vocês acham dela? Essa foto está mostrando a polícia fazendo uma barreira, um repórter fotografando tudo isso. No meio nós temos um índio sentado e vários indígenas do lado esquerdo da foto. Essa foto, dezenas de indígenas deixam ocupação em São Paulo. Ela foi retirada no Pico do Jaraguá, que era uma tribo indígena urbana. Uma tribo que vivia no Pico do Jaraguá, que é dentro da cidade de São Paulo. É uma reserva indígena dentro da cidade de São Paulo que foi liberada para uma construtora chamada Tenda. E essa construtora começou a derrubar árvores na reserva indígena urbana. E os índios, obviamente, protestaram. E esse protesto nesta rua é a razão da nossa aula de hoje, certo? Porque através desse texto a gente vai ver o uso dos pronomes relativos, certo? Aí aqui tem, embaixo da foto, nós temos a pequena ilustração chamada, deixa eu tentar colocar no centro, Ocupação Yariti, Guarani MBY. Olha! É da nossa escola? Sério? Não, MBYA. Sofrendo reintegração de posse em São Paulo. Foto e reprodução Twitter de Cime. Vamos tentar diminuir um pouco para caber na tela, não tá cabendo inteiro o texto. Os guaranis ocupam a área, segundo denúncias, logo após a empresa cortar 4.000 árvores sem autorização da prefeitura. Cerca de 200 indígenas guaranis e manifestantes deixaram o terreno situado no norte da cidade de São Paulo nesta terça-feira, dia 10, que está em negrito, isso quer dizer alguma coisa, que tinha sido ocupado há mais de um mês sob alegações de que
a construtora de edifícios na região retirou centenas de árvores do território considerado ancestral, vestindo seus trajes tradicionais com cocares, e o rosto pintado. Indígenas resistiam a acatar o pedido judicial que os obrigavam a deixar o terreno da empresa Tenda. Ocupado desde o último 30 de janeiro, próximo da terra indígena Jaraguá, onde há 6 aldeias guaranis. Nós estamos aqui para manter a preservação da natureza pacificamente. Não somos de briga, não somos de luta. Foi ignorado como oponente indígena quando teve o trâmite na prefeitura para ser aprovado o projeto imobiliário. Então, acabaram derrubando tantas árvores. A gente está lutando contra isso. A aprovação do projeto. Disse Jaciara, líder da comunidade Guarani MBYA, a AFP. Certo? Esse é o texto e nele nós temos várias palavras grifadas em negrito. Onde, que, certo? São pronomes relativos, certamente, porque é o tema da nossa aula. E aí tem aqui explicação sobre o que é pronome relativo e para que ele serve. Vamos acompanhar a leitura. Pronomes relativos são pronomes relativos àqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Por exemplo, olhem na frase. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. O racismo é um sistema que afirma a superioridade. Essa palavrinha que, ela está nesta frase se referindo à palavra que está exatamente anterior a ela. Antes do que vem a palavra sistema. Então o que substitui a palavra sistema para ele não ficar repetido nessa frase. Então o racismo é um sistema. Racismo afirma a superioridade de um grupo racial. Em vez de eu falar racismo, sistema, eu coloco que no lugar do segundo sistema que estaria na frase. Então, que é um pronome relativo a sistema. Tenta adivinhar agora. Continuando aqui desta linha. O pronome... marquei errado. Desta linha. O pronome relativo que refere-se à palavra sistema e introduz uma oração subordinada. Depois a gente vai falar sobre oração subordinada, oração isso, oração aquilo, tá bom? E oração não é igreja. Oração é o nome em língua portuguesa para frase. Qualquer frase que tenha um verbo, nós chamamos de oração. Não tem nada a ver com igreja. Oração é o nome da frase. É a qualificação de uma frase que tem verbo em português. Certo? O pronome relativo que refere-se à palavra sistema. Introduz uma oração subordinada, disse que a palavra sistema é antecedente do pronome que. O que é antecedente? Certamente alguém aí lembra. Antecedentes criminais, aquilo que vem antes. A pessoa tem antecedentes criminais? Não. Então, ótimo, parabéns. Antecedente é o que vem antes. Então, a palavra sistema é antecedente a que na frase. É verdade ou não é? O que está antes ou depois do sistema? Está depois. Então, sistema é antecedente a que. Ótimo. E por que isso é importante? Porque o pronome relativo se refere à palavra que vem antes dele. Marca isso. Na frase, na oração, a palavra que é pronome relativo antecede. Ela se refere à palavra que a
antecede, certo? Aqui que nós estamos agora, os pronomes relativos que e qual podem ser antecedidos pelos pronomes demonstrativos o, a, os, as, quando esses equivalem a isso ou isto, aquele, aquela, aquilo. Por exemplo, não sei o que está querendo dizer. Às vezes, o antecedente do pronome relativo não vem expresso. Por exemplo, quem casa, quer casa. Observe o quadro abaixo. Aqui nós temos o quadro dos principais pronomes relativos e variáveis, quando ele tem plural e singular. No plural é o qual, no singular. Desculpa. No singular é o qual, no plural, os quais. Ele varia, ele muda de forma do singular para o plural. Então são os pronomes relativos variáveis. E também mudam do masculino para o feminino. O qual, feminino, a qual. Plural, as quais. Plural feminino. Então, quando a palavra é pronome relativo que varia, é o primeiro lado da tabela. Mas há pronomes relativos que nunca variam, que é o quem, o que e o onde. Então ele não vai para o plural, ele não tem feminino, ele é invariável. E a gente usa na frase, certo? Esses são os principais pronomes relativos que existem. Note que, eu estou lendo a letra A lá, o pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo, por isso, chamado de relativo universal. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, quando seu antecedente for o substantivo. O que quer dizer com isso? Que a palavrinha que é a que a gente mais usa. E porque ela serve para substituir qualquer outra palavra. Mas lembra que eu falei no começo da aula que não pode ficar repetindo? Pois é. Se você souber usar os outros pronomes relativos, você evita de ficar naquele texto chato que só tem que. Certo? A gente para por aqui porque a aula já está meio grande, ela 12 minutos. Mas o importante é aprender a usar o que na hora certa e os seus primos e familiares, porque o que tem o qual, a qual, as quais, tem uma tabela enorme aqui, ó, inteira. A gente pode usar todas estas, não só a palavrinha que. Para que a gente usa isso? Para evitar repetição de termo na oração. A gente continua essa aula. Provavelmente vai ter exercício até o final dessa apostila, todas as páginas falando sobre pronome relativo. Ou seja, voltarei a esse assunto com vocês. Um abraço e até mais. Valeu? Espero que dê tudo certo.